Olá, meus queridos, tudo bem? A bênção do Senhor. Estamos aqui de novo, então, para mais um estudo deste discipulado. Bem, queridos, você possa estar acompanhando todos, sem perder nenhum, e compartilhando, comentando, junto comigo aí, questionando, para que a gente esteja crescendo, certo? Que você esteja já com sua Bíblia na mão, seu caderno, sua caneta, porque nós vamos para mais um estudo, aprendendo com Jesus no Evangelho de João. E hoje nós vamos aprender com Jesus a respeito do pastor, o verdadeiro pastor. E essa mensagem é muito importante para você que exerce liderança e para você que é liderado, para você que está congregando em algum lugar, para você que está aprendendo com alguém, né, sendo discipulado por alguma pessoa, não apenas por mim, certo? E para que a gente possa levar isso para a nossa vida. Isso é muito importante saber quem é, quais são as características, como é o verdadeiro pastor. Amém? Então vamos lá. O texto de hoje que nós vamos estar estudando é João capítulo 10, ok? João capítulo 10, a partir do versículo 1. Vamos lá, folheia a sua Bíblia aí e vamos nessa. Versículo 1 de João 10, diz assim então: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Até aqui por enquanto, nós podemos ver muitas verdades aqui. Mas antes eu preciso ler o 6 e o 7 com você. Vamos lá, mais um pouquinho. Diz assim: Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Agora olha só o 7. Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Antes de chegar a João 10, eu quero parar aqui e voltar lá no início. Olha só que interessante. Vamos entender melhor, tá bom? Calma aí. Olha só. Características do verdadeiro pastor. Versículos 1 e 2. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, olha só, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Primeira coisa, ok? Nós acabamos de ver aqui nos versículos 7 em diante, Jesus dizendo: Eu sou a porta. Então a porta para o que nós estamos falando aqui é Jesus. Então o ladrão ele não passa pela porta, ou seja, a primeira característica de um pastor verdadeiro, ele passa pela porta. Ele tem que ele tem que viver, ele tem que andar fundamentado em Jesus. É através de Jesus que ele conduz o seu rebanho. Ele não faz de nenhuma outra forma, ele não entra por nenhum outro lugar. Vamos deixar bem claro, é um pastor que foi ungido por Jesus, foi ungido por Deus, foi consagrado pelo Senhor. Ele não inventou, ele não fez um curso, pegou um diploma e agora você pastor. Ele não dividiu uma igreja, abriu uma outra igreja, agora você pastor, venham minhas ovelhas. Ele não simplesmente se rebelou contra um líder e formou o seu próprio rebanho, não. Ele é um pastor instituído, ungido e estabelecido por Jesus. E ele conduz seu rebanho através de Jesus. Ele não procura um outro meio, ele não entra para outro lugar, ele sabe que o único meio, o único lugar, o único caminho é através de Jesus. O único lugar para conduzir o seu rebanho é através de Jesus. Então, a primeira característica de um pastor verdadeiro: ele vive, ele foi ungido, foi consagrado por meio de Jesus. Amém? Sua autoridade veio, de fato, através de Jesus. Olha só o que mais, versículo 3, o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. O que eu aprendo aqui? O verdadeiro pastor, primeira coisa, as suas ovelhas ouvem a sua voz. As ovelhas deste pastor são submissas a ele. O verdadeiro pastor ele tem o respeito das suas ovelhas. O verdadeiro pastor ele tem o carinho, ele tem a atenção das suas ovelhas.
certo? Não é um pastor que ninguém respeita ele, todas as ovelhas mandam nele, fazem o que bem entender. Não, elas respeitam e elas dão atenção, elas ouvem a voz deste pastor. Que mais? Terceira característica desse pastor verdadeiro, ele chama suas ovelhas pelo nome. O que eu aprendo aqui, o verdadeiro pastor tem intimidade com suas ovelhas. Ele conhece uma a uma. Ele conhece o nome, ele sabe onde mora, sabe o que precisa. O verdadeiro pastor é aquele que realmente tem intimidade com suas ovelhas. Não é aquele que entra pela porta da igreja, sobe no altar, prega o evangelho, depois pega sua Bíblia e vai para casa. Não, é aquele que tem relacionamento. Ele anda junto com as suas ovelhas, amém? Então ele conhece o nome, ele chama elas pelo nome, ele tem relacionamento, intimidade com suas ovelhas. Que mais? O verdadeiro pastor, aqui continua o versículo dizendo, e as leva para fora. O verdadeiro pastor, ele não é aquele cara, ó, venham para a igreja, eu quero vocês aqui na igreja, eu preciso do dízimo, das ofertas de vocês, então congreguem, estejam aqui comigo, dentro do templo, é o templo, é o templo. Não, o verdadeiro pastor, ele conduz as suas ovelhas para fora, ele leva elas para o evangelismo, leva elas para pregar o evangelho em outro lugar, leva elas para estarem com outras pessoas, leva elas para fora do templo, para fora do estabelecimento físico onde a igreja se reúne, entende? Não é o pastor que apenas quer as ovelhas em volta dele, no seu rebanho ali, todo mundo juntinha, ofertando, dizimando e estando com ele, ouvindo ele. Não, ele as leva para fora, amém? Ele investe em missões, ele investe em evangelismo, ele investe nas mais diversas estratégias, ele investe para que elas estejam agindo de maneira atuando na sociedade, no bairro, na cidade, certo? Então o verdadeiro pastor é esse que estimula para esses projetos sociais também. Então esteja anotando aí as características de um verdadeiro pastor e você vai ver se realmente seu pastor está andando, né, de maneira correta com esse texto. Você já vai vendo também se você está alinhado com isso. Eu, como pastor, estou aqui recebendo também, estou aprendendo junto com você e sendo moldado também para andar nesse lugar. Olha que interessante o versículo 4. O que mais que o verdadeiro pastor faz? Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ele vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem sua voz. O verdadeiro pastor, ele é um exemplo. Ele não é aquele que manda, ele não é aquele apenas que envia, mas ele é um exemplo. Elas podem olhar para ele e ter nele uma referência para suas vidas, seja de maneira seja no caráter, seja na obediência, seja na disciplina, seja, sabe, na maneira de tratar as pessoas. O verdadeiro pastor, ele é uma referência, ele é um exemplo para o seu rebanho. E ele vai adiante, não é aquele que só manda as pessoas fazerem, não é só aquele que dá ordens, mas é aquele que na hora que precisa, ele bota a mão também, ele faz também, ele ajuda também, e ele dá o exemplo para todos, certo? Aleluia. O que mais nós podemos aprender aqui? Olha só o versículo 5. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele porque não reconhece a voz de estranhos. O verdadeiro rebanho, que tem um verdadeiro pastor, ele não precisa ouvir a voz de estranhos. Por quê? Porque ele tem um pastor verdadeiro, onde eles recebem o alimento, onde eles são fortalecidos no Senhor, onde eles têm maturidade, crescem, sabe, se alinham com Deus através deste pastor. Então eles não precisam de ouvir terceiros, não precisam procurar vídeo no YouTube de um outro cara que nem conhecem, não precisa ler estudos de um outro lugar que vocês nem sabem referência, né? Que as pessoas nem sabem referência. Essas pessoas, essas ovelhas, entendem que este pastor é o verdadeiro e qualquer outro é apenas um estranho. Ainda que o ouçam, não vai entrar no coração. Ainda que ouça alguma palavra, ainda que ouça alguma coisa, não é a pessoa, não é aquele que exerce influência e que fala ao seu coração. E ainda mais, aqueles tais ovelhas aqui diz, fugirão dele, fugirão do estranho, fugirão daquele que não é o pastor verdadeiro. Tem horas que você tem que fugir. Tem pessoas inventando calúnias, tem pessoas falando demais, tem outros que hoje em dia virou moda no YouTube, né? Todo mundo quer falar, todo mundo quer se colocar a sua opinião, sua posição, até mesmo bíblica. Então você tem algumas pessoas que você tem que fugir mesmo. Você não tem que ouvir, você não tem que dar crédito, principalmente se você tiver um verdadeiro pastor guiando a sua vida. Se você tiver isso na sua casa, na sua igreja, se você tiver uma pessoa assim com você, você não precisa, sabe, procurar em estranhos, procurar em vozes estranhas, né, nem dar crédito a essas pessoas. Você tem um verdadeiro pastor? Siga esse verdadeiro pastor. Amém?
e não precisa de mais nada. Aí vamos pular aqui. Tem mais uma, lá no versículo 9, né? Jesus disse: eu sou a porta, e quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Jesus está dizendo: eu sou a porta que leva a salvação. Ou seja, tem o pastor que conduz o rebanho, mas quem salva sou eu. Jesus está dizendo: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. A única forma de encontrar a salvação é por intermédio de Jesus. Não é o pastor, por mais verdadeiro que seja, vai conduzir seu rebanho a passar por Jesus. Vai conduzir o seu rebanho, seja na entrada ou na saída, vai ter que passar pela porta, e a porta é Jesus. Então a porta que leva a salvação é Jesus. E Jesus está dizendo: entrará e sairá e encontrará pastagem. Então, Jesus vai ser a provisão, Jesus vai ser a segurança, a proteção, e o pastor verdadeiro vai conduzir o seu rebanho através de Jesus. Aí vem o tão famoso versículo 10, né? O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou em algumas traduções, e tenham vida em abundância. Jesus está prometendo aqui não apenas uma vida boa ou normal, mas uma vida plena, uma vida abundante, que transborda, né? Uma vida além do normal, além do limite do bom, é maior que isso. Então Jesus está dizendo isso: embora ladrão veio, que é o nosso inimigo, o diabo, Satanás, sem vergonha, embora ele tenha vindo para roubar, matar e destruir, eu todavia eu vim para que tenham vida. Meu propósito é que vocês vivam. Por isso que Jesus não tem prazer, nem Deus, na morte de ninguém. Ele não tem prazer seja numa morte normal, seja no suicídio. Eles não têm prazer nisso. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Ele mesmo deixou claro isso na sua palavra. Então o que eles vieram fazer? Jesus veio para gerar vida, e vida em abundante. A vida abundância. Se você não está vendo uma vida abundante, plena em Deus, você está vendo uma vida limitada, porque você ainda não se aprofundou em Jesus Cristo, ou sequer se entregou, se rendeu a Ele verdadeiramente. Porque quando a gente entrega nossa vida a Jesus, é Ele que conduz todas as coisas. Quando nós rendemos nossa vida financeira, por exemplo, a Jesus, Ele não só nos provê o que precisamos, mas também Ele multiplica aquilo que temos para que possa prover a nossa vida, e também daqui a pouco nos tornemos provedores. A diferença de Satanás não. Quanto mais a gente dá para Satanás, mais ele nos rouba, mais ele tenta nos destruir, e mais ele tenta nos matar. Essa é a vontade de Satanás. O prazer dele é nos matar, nos roubar e nos destruir. Grave isso. Porém, Jesus é gerar vida. A vontade de Cristo é que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Jesus quer gerar em nossa casa uma vida abundante, em nosso trabalho uma vida abundante, em nosso ministério uma vida abundante, não normal, não boa apenas, mas além disso. Amém? Isso é possível se for por meio de Jesus Cristo. Aí o versículo 11, Jesus diz: eu sou o bom pastor. Por que ele é o bom pastor? Ele continua e explica isso. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Tá entendendo? Quem é o bom pastor? Aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Seu pastor, se eu não dou a vida pelas minhas ovelhas, não posso dizer que eu sou um bom pastor. O bom pastor não é aquele que prega eloquentemente, não é aquele homem cheio de conhecimento, não é aquele homem com boas condições financeiras que está sempre abençoando as pessoas. Não, o bom pastor é aquele que dá a sua vida pela vida das ovelhas. Esse é o bom pastor. Esse encontrou, em Cristo o exemplo, o fundamento, e realmente se moveu como Cristo se moveria. Então esse é o verdadeiro bom pastor. Amém? Vai dizer que seu pastor é bom? Só se ele é um pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Certo? Que mais? Aí vem o top do negócio. Olha só, versículo 12. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Olhem só. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Aí Jesus diz de novo: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Mas deixa eu voltar aqui antes que eu entre em outro assunto. Ele diz aqui, a diferença do assalariado e do bom pastor. O assalariado não é o pastor
a quem as ovelhas pertencem. Por quê? Porque quando vem um lobo, ele abandona as ovelhas. Por quê? Porque o assalariado ele só quer o dinheiro. Ele só quer a condição financeira, ele só quer uma casa boa, ele quer um carro bom, ele quer que as ovelhas dizimem, as ovelhas afetem. Então se o lobo vem, tira uma, tira outra, e tira, o que ele faz? Ele foge, ele rapa fora, ele não se interessa, ele não se importa, ele não se envolve. Esse é o pastor assalariado, mas o pastor verdadeiro dá a vida pelas ovelhas. Quando o diabo vem, quando o lobo vem, ele vai e dá de frente, não, minhas ovelhas ninguém toca, minhas ovelhas ninguém destrói e ninguém rouba. E qual é o plano do lobo aqui? O lobo ataca o rebanho e o dispersa. O plano de Satanás é dispersar as ovelhas, é afugentar elas, é dividi-las, é enfraquecê-las. E se um pastor não for o pastor bom, verdadeiro e for um assalariado, ele vai deixá-las na mão e não vai dar a elas o suporte que elas precisariam para suportar os ataques do lobo. Ele não vai nem sequer se envolver com tais lutas e batalhas. Entendem? Então, queridos, esse é o bom pastor. Aquele que dá sua vida pelas ovelhas e não foge da luta quando o diabo, quando o lobo se volta contra as ovelhas. E aí ele fala, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Aí ele diz aqui uma coisa interessante, Jesus está dizendo, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Quem são essas, irmãos queridos? Somos nós, aqueles que não são judeus, nem é o povo de Israel, somos nós os gentios, né? É destes que ele está falando aqui. Então essas ovelhas que não são desse aprisco, é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Judeus e gentios, gregos, né, cita, como Paulo falava, né, não importa, pobre, rico, sabe, alemão, croata, todos nós seremos um só rebanho e teremos um só pastor. Glória a Deus, que chegue logo essa hora, amém? Mas essa é a verdade, Jesus está dizendo, haverá um só rebanho. Aí ele diz no versículo 17, por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Então nós encerramos aqui nesse texto vendo Jesus dizer, eu dou a minha vida pelas ovelhas, eu decidi isso, ninguém tirou de mim, ninguém me impôs, nem meu Pai me impôs, ele me deu autoridade, você pode dar a sua vida, mas também pode retomá-la. E então eu decidi dar a minha vida pelas ovelhas e retomá-la. E ninguém mais pode fazer isso, a não ser Jesus. Então, queridos, Jesus fez isso por amor a você. Jesus fez isso porque queria que você fizesse parte do rebanho dele, fizesse parte deste único rebanho. Se hoje você vive de uma forma que ainda não está rendido completamente a Cristo Jesus, faça isso, honre o que ele fez por você. Ele decidiu, ninguém obrigou, ninguém impôs Jesus, você tem que morrer, não. Ele entendeu e se ofereceu. Quer saber? Eu vou morrer porque eu amo essa gente e quero fazer dessas ovelhas o meu rebanho. E Jesus fez isso por amor a você. Então se renda a Jesus, se entregue a Ele completamente e viva essa vida abundante que Ele nos promete a todo aquele que tem Jesus como seu bom pastor. Então, com isso que você aprendeu hoje, você pode identificar os bons pastores, os verdadeiros pastores, os lobos, os ladrões. Você já pode aí ter uma grande noção dessas verdades e saber como que vai ser, onde você deve estar, com quem você deve estar daqui para frente, né? Para que também você não seja levado por um rebanho aí, que na verdade quem está guiando o rebanho é um lobo, né? Ou um assalariado, amém? Fuja desse lugar, esteja num lugar, faça parte de um rebanho, cujo pastor é um pastor verdadeiro, amém, queridos? Espero que você tenha entendido esse texto e aprendido bastante hoje, né? Foi benção. Vamos orar? Feche seus olhos em nome de Jesus, ore comigo. Pai, te louvamos, te damos graça por mais um estudo, obrigado por mais uma vez ter falado ao nosso coração, nos ensinado a respeito do verdadeiro pastor, a respeito do bom pastor que é você, ter nos esclarecido a necessidade de estarmos espertos, né, e atentos para os ladrões, para os pastores assalariados e até mesmo para o lobo, e entendendo que nós não podemos permitir que vozes estranhas nos guiem, nos dirijam nossos passos, mas sim a voz do nosso pastor, e sabendo também que Jesus é o maior e o perfeito pastor, aquele que deu a sua vida por nós. Então nós te louvamos, te agradecemos, Jesus, ainda que tenhamos pastores aqui que cuidem de nós, que são verdadeiros, o bom pastor, o perfeito pastor, sabemos que é você, Jesus. Que o Senhor nos guie, que o Senhor alcance o coração daqueles que estão se rendendo a você neste momento e que você dirija nossas vidas rumo ao caminho de vida abundante em Cristo. Te louvamos, te agradecemos, Pai, muito obrigado.
Amém, Senhor, e amém, Jesus. Amém, queridos. Este é mais um estudo, então, do nosso discipulado, onde estamos aprendendo com Jesus a respeito de coisas importantíssimas para nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe sua vida, então, em nome de Jesus. Não esqueça de compartilhar, de convidar as pessoas para estarem junto com a gente, para a gente formar uma turma aí bem legal de homens, mulheres, jovens, enfim, que estejam interessados em aprender, que estejam dedicados em aprender. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E um grande abraço, até o próximo vídeo, onde estaremos aprendendo um pouco mais com Jesus. Amém? Um grande abraço para você e para toda a sua casa aí, em nome de Jesus.